Está gravando aqui. Então, antes da gente começar, passar um recadinho da Inaê. Quem não preencheu ainda o formulário para a palestra de amanhã, vocês têm que preencher, tá? Ela pediu para eu lembrar para vocês. Tem alguns de vocês que ainda não preencheram o formulário e todo mundo tem que preencher o formulário lá. Eu acredito que está na página do Prática e Pesquisa. Vocês precisam preencher esse formulário. Deixa eu me localizar aqui. Acabei tendo de ter que arrumar o material dessa aula correndo porque minha cachorra fugiu hoje de manhã e eu passei umas 2 horas circulando de carro aqui no bairro, o tempo que eu deveria estar terminando de preparar a aula. Eu fui circular de carro atrás dela nas quadras vizinhas aqui da minha. Mas eu acho que eu consegui preparar tudo. Acabei de copiar para vocês a pasta dessa aula, que é a pasta aula 5. Deixa eu disponibilizar ela aqui para mim, para eu ver o que vocês vão estar fazendo. Make links aula 5. Acho que foi para todo mundo. Nesse arquivo essa pasta que eu copiei para vocês, aula 5, ela tem um arquivo biblioteca.py, que já é meio que um gabarito da lista dessa semana. Foi uma possível solução, né, para a lista. Se vocês sabem, consegui achar ela sim. Ela estava numa quadra a uns 2 km de distância daqui. Uma pessoa que mora lá veio caminhar aqui na minha quadra, ela viu ele e decidiu caminhar junto até a casa dele, estava lá na porta da casa dele até agora. Mas ela voltou para casa sã e salva. Então, o arquivo que está aí, ela já é meio que uma solução para a lista, se vocês depois quiserem dar uma olhada. É aquele código da biblioteca, só que eu já coloquei aqui, eu fiz correndo agora nos últimos 15 minutos, por isso que eu entrei até um pouquinho atrasado, já com os tipos e as docstrings para todas aquelas classes que a gente tinha feito como solução da lista 3, da lista 2, da lista anterior, tá? E a gente vai usar hoje esse código na nossa aula. Então, todo mundo poder entrar aí na plataforma. Eu não vou usar agora, mas daqui a pouquinho a gente vai começar a usar esse código aqui do biblioteca.py que eu copiei para vocês. Então, quero que todo mundo entre na plataforma. Mas vamos começar aqui com a nossa aula. Nossa aula de hoje, lá na ementa do curso, que eu fechei aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais, a gente já falou disso no semestre passado, mas eu falei meio que como um opcional. Eu não lembro se eu dei foi numa aula a mais ou o que foi, mas eu falei sobre como criar seus próprios pacotes, que até então a gente estava chamando de bibliotecas, mas o nome mais apropriado no Python é chamar de pacotes e de módulos. Um pacote pode conter vários módulos, mas toda vez que você importa alguma coisa ali no Python, você vai lá e importe NumPy, aquilo é chamado um módulo. E dentro daquele módulo podem ter submódulos, e um pacote ele engloba, ele encaixota ali, você agrupa um ou mais módulos e você pode instalar ele no seu sistema e tudo mais. E hoje a gente vai ver como que isso funciona. A gente vai fazer nosso próprio pacote. No final da aula vocês vão instalar no Python aí de vocês da plataforma o pacote de vocês que vai conter
esse código aqui do gerenciamento da biblioteca. Então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai ver um pouquinho sobre imports. Até então a gente tem usado o import mais para importar módulos já prontos, já instalados na distribuição Python que vocês estão usando. Na verdade, o nome mais correto é no Environment Python, que inclusive o Python ele tem uma característica que na mesma instalação do Python você pode ter vários environments, como se fosse várias instalações dentro de uma só. A gente não vai entrar nisso na aula de hoje, como é que faz isso. O Python de vocês já está configurado direitinho e vocês vão usar ele, mas é possível criar inclusive mais de um environment para você instalar os pacotes que você precisa para cada projeto, por exemplo. Mas a gente não vai entrar nisso hoje. Até então, que eu estava falando, a gente importa de pacotes instalados no Python, no environment do Python que você está usando. Que é aquela instalação do Python que você está usando. Fosse o Python que tivesse instalado ali no Colab, quando você está usando ali um notebook no Colab, tem um environment Python rodando no servidor, que está rodando aquele notebook do Colab. Seja aqui na plataforma, eu coloquei um environment para cada um de vocês. E até então a gente importou desses módulos que estão instalados nesse environment. Só que agora a gente vai dar uma olhadinha como é que a gente faz quando a gente quiser importar de outros arquivos. Eu tenho um outro arquivo, por exemplo, eu tenho 2 arquivos na minha pasta e eu quero de um arquivo importar alguma coisa que está em outro arquivo. A gente meio que já fez isso nas últimas aulas, mas hoje a gente vai formalizar isso mais um pouquinho. Então, vamos começar do exemplo mais simples, que é importar de um outro arquivo .py que esteja na mesma pasta do arquivo que você está trabalhando. Esse arquivo que você está trabalhando pode ser um .py também, ou pode ser um notebook, um IPynb, que é o tipo do arquivo do notebook. O Colab ele não tem uma maneira muito simples de editar .py no Colab, mas você tem como, ele tem a opçãozinha. Deixa eu abrir um Colab aqui rapidinho. Então aqui, ó, quando você abre um notebook no Colab, você tem essa opçãozinha aqui de abrir os arquivos que está trabalhando junto desse notebook que você está, e você poderia criar um .py aqui. Vai ter alguma opção aqui de New File. E você poderia criar aqui tipo um funções.py, colar funções nesse funções.py e importar do seu notebook aqui. Mas você só precisa estar, para fazer isso aqui de importar um .py, só precisa estar na mesma pasta. A regra aqui é essa, tem que estar na mesma pasta que o arquivo que você está executando, seja esse arquivo um .py ou um notebook. Felipe, tá com esse problema do chat da plataforma mesmo. O que eu vou fazer é todo mundo que não tiver conseguindo entrar no chat, me dá um oi aí no chat do Meet. A gente vai ficar usando o chat do Meet até o intervalo, e aí no intervalo eu reseto a senha de todo mundo que não está conseguindo entrar, e aí vocês vão conseguir entrar com a mesma senha que foi pro e-mail, que é a senha da plataforma. Só que eu estou precisando resetar essas senhas na mão. Então eu só vou fazer isso de quem não está conseguindo entrar. Então aqui, eu tenho uma pasta, que essa pasta tem 2 arquivos. Eu tenho o meu programa.py e eu tenho um arquivo calculadora.py. No arquivo calculadora, eu criei uma função soma, que é uma função que recebe 2 floats e retorna um float. Ela vai somar esses 2 floats. Eu não coloquei a docstring aqui só para não tumultuar muito o slide. Mas se vocês forem fazer essa função aqui, o certo é vocês colocarem a docstring também.
E aí no meu programa.py, se eu quiser usar essa função soma aqui, eu posso importar dessa maneira aqui, from calculadora import soma. E aí eu vou poder usar essa função soma. Então você usou a função que estava em um arquivo.py, você usou no outro. Vamos testar isso. Eu quero que todo mundo vá para a plataforma. Gente, se por um acaso o texto que eu estou usando estiver pequeno, vocês me falem que eu dou mais um aqui no código, tá? Eu acho que, inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui que vai melhorar a leitura de vocês. Se eu pôr o tema claro, fica um pouquinho mais fácil de ler. Não, ele só está me dando a opção de alternar entre o claro e o escuro. Não me deu a opção de escolher o tema. Então tá, eu já coloquei aí para vocês, você já tem essa pasta aula 5. E nessa pasta aula 5 tem um arquivo biblioteca.py. Eu vou querer que vocês criem um arquivo novo. Então vem aqui bem em cima de onde está escrito aula 5, clica com o botão direito e clica aqui em novo arquivo. Então botão direito em aula 5, novo arquivo. E aí vocês vão criar o arquivo exemplos.py, tá? O que a gente vai colocar nesse arquivo exemplos.py? Vocês vão vir aqui no biblioteca.py e lá no final do biblioteca.py vocês podem ver que tem alguns exemplos de uso já. No caso aqui, ó, é dessa linha 152 para frente. Então a gente vai copiar esse código aqui todo, que está no final do ponto .py. Rafael, eu vi sua mensagem no chat. Você conseguiu entrar. Copiei esse código do final do biblioteca.py e a gente cola ele lá no exemplos.py. Só que se a gente tentar rodar isso aqui direto, ele não vai rodar. Ele vai dar erro porque eu estou usando um monte de coisa, estou usando classes que estão no biblioteca.py. Então, como é que a gente faz para importar esses arquivos do biblioteca? A gente pode colocar aqui, ó. A gente poderia colocar from biblioteca import e listar aqui todos que a gente quer, que a gente precisa, DVD, livro, etc. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou usar tipo como a gente faz com o NumPy. Vou tratar isso aqui mais como um módulo agora. Vou pôr import biblioteca e aí todo lugar que eu for usar a biblioteca, eu vou pôr alguma coisa do biblioteca, eu vou pôr biblioteca ponto. Então o DVD virou biblioteca.dvd. O livro vai virar biblioteca.livro e o catálogo vai biblioteca.catálogo. E aí com isso é para o meu código agora executar, só que não porque eu preciso do datetime também. Então eu vou vir aqui, vou dar um espaço, from datetime import datetime. Eu uso o datetime também, que só está importado no biblioteca.py. Coloquei um espaço aqui para separar. Datetime é um pacote nativo, é um módulo nativo, e biblioteca é um módulo meu personalizado. Lá na Style Guide fala para eu pôr um espaço aqui vazio entre eu separar os importes em 3 blocos. Importes nativos, importes de terceiros e importes meus. E aí agora esse código deve executar. Deixa eu limpar aqui o terminal. E executou. Titanic não está disponível, Juliano pegou emprestado. E aí aqui ele imprimiu que Titanic é um DVD e o Feiticeiro de Terramar é um livro. Tá? Então, a gente tem os dois arquivos separados. As classes todas estão definidas
no biblioteca.py, mas vocês podem ver que eu não tenho nenhuma execução de código aqui fora das classes. E a execução foi para esse exemplos.py. E aí aqui eu usei esse import biblioteca para usar a biblioteca aqui nos meus exemplos. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês todos fazerem isso, tá? Eu quero todo mundo vá acompanhando, porque a aula de hoje a gente vai construir um passo em cima do outro. Então, se alguém ficar para trás em algum passo, não vai conseguir acompanhar a parte prática do resto da aula. Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês alcançarem esse ponto aqui. Vou deixar esse arquivo aqui aberto. Lembra que esse código aqui eu só copiei lá do final do... na verdade, eu movi do final do biblioteca.py, e onde eu usava algum item do biblioteca, eu coloquei aqui biblioteca. No DVD, no livro e no catálogo. Vou até deixar aqui destacado biblioteca. Mas vamos dar continuidade. João Pedro, me manda uma foto pelo WhatsApp do que está acontecendo, tá? Se for só o chat, porque tem uma primeira tela de login e depois essa primeira tela de login ela te joga para essa tela aqui dividida. Na verdade, a de vocês vai estar desse jeito aqui, ó, o editor desse lado e o chat desse lado. Se for só esse negócio aqui do cantinho, que está uma tela de login aqui, é só me avisar que eu vou resetar a senha e aí depois do intervalo vocês vão conseguir entrar. E vocês podem continuar usando o lado esquerdo mesmo sem o lado direito estar logado. Esse chat era para fazer o login automático, mas nem sempre ele está fazendo. Tá? Então, voltando aqui para o slide, esse exemplo aqui a gente já fez. Quando a gente tem dois arquivos na mesma pasta e a gente quer importar de um arquivo no outro, a gente pode fazer desse jeito aqui. A gente faz isso aqui, chama de import absoluto. Já já a gente vai ver a diferença entre import absoluto e import relativo. E se a gente quiser jogar isso para uma subpasta? Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, continuo com a pasta aqui do meu projeto, mas aí eu criei uma pasta nova chamada funções, e dentro dessa pasta funções eu joguei o arquivo calculadora.py, que é o mesmo que eu tinha aqui no slide anterior, e eu criei um arquivo novo, um estatística.py, com algumas funções lá dentro. E aí de fora dessa pasta eu ainda tenho o meu programa.py, e eu quero importar os arquivos que estão nessa pasta funções. Nesse caso, o caminho para eu importar, o nome da pasta entra no caminho. Então agora no lugar, antes eu importava from calculadora import soma, agora eu vou importar from funções.calculadora import soma. Então eu estou vendo, acha o módulo funções, aí o Python vai procurar esse módulo funções e vai ver que tem uma pasta aqui chamada funções. Ele vai considerar essa pasta como se fosse um módulo. E aí os arquivos .py que estiverem dentro dessa pasta vão ser submódulos desse módulo da pasta. E aqui from funções.calculadora import soma. Ou eu posso importar direto o arquivo .py inteiro. Então aqui from funções, import estatística. E aqui embaixo eu usei a função soma, que eu importei só ela do arquivo calculadora, e eu usei o estatística.média. Então quando você joga seus arquivos para uma subpasta, essa subpasta entra no caminho da importação. Tá? Tranquilo? Então vamos fazer isso com o nosso arquivo da biblioteca. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar uma pasta.
a gente vai clicar com o botão direito aqui em aula 5 e vai clicar em nova pasta. E aí a gente vai chamar essa pasta de biblioteca também. E aí a gente vai pegar esse arquivo biblioteca.py e mover para dentro desse arquivo biblioteca. Então a gente pode mover ele lá para dentro. Você vê que apareceu uma barrinha a mais aqui, ó. Isso aqui é para indicar que ele está dentro dessa pasta. Quando ele estava fora, deixa eu trazer ele de volta para fora, ele tá a mesma barra aqui que saiu aqui do aula 5. Quando eu arrasto ele para dentro da pasta biblioteca, ele põe uma barrinha nova aqui para dizer que ele está dentro dessa pasta biblioteca. E aí eu vou mudar o nome desse arquivo. Não faz mais sentido agora chamar ele de biblioteca, porque se eu deixar ele com o nome biblioteca aqui, quando eu for importar, eu vou ter que fazer tipo aqui o datetime. Eu vou ter que fazer from biblioteca import. Isso aqui não é para vocês fazerem porque eu vou desfazer, tá? Biblioteca. Faltou o L. Fica feio, né? From biblioteca import biblioteca. Eu vou mudar o nome desse arquivo aqui. Então eu clico com o botão direito nele e tem a opção renomear. Eu vou chamar ele de classes. Tá? E aí aqui eu vou deixar, por enquanto, eu vou deixar só o import biblioteca mesmo. Eu sei que vai ficar feio, mas eu vou deixar só o biblioteca. Eu deixando só o biblioteca, como que eu vou usar? Se eu tentar executar aqui, ó, ele vai dar erro. Porque módulo biblioteca não tem atributo DVD. Como que eu corrijo isso? E aí? Quem tem a resposta? O que eu preciso fazer aqui para esse código executar com essa estrutura de pastas? Eu joguei o arquivo para dentro dessa pasta biblioteca e no arquivo classe.py. Eu vou juntar a resposta dos dois. Eu posso fazer, o Rafael me falou que eu posso fazer from biblioteca import classes, só que isso não fica claro. Quando eu for usar aqui, ó, classes.dvd, não está claro de onde veio esse classes. O que é esse classes? É um nome, classes é um nome muito genérico. Então eu vou deixar o import biblioteca só. Então para eu deixar o import biblioteca só, eu tenho que fazer biblioteca.classes.dvd. Tá feio, eu sei que tá feio, daqui a pouco a gente chega na solução para não ficar feio. Mas por enquanto eu vou deixar feio de propósito. É para motivar o próximo passo. Então se eu pôr isso aqui, ó, biblioteca.classes.dvd, por que que ele não... Só um instante, o que que ele está dando errado? Vou comentar esse código aqui só para testar uma coisa Posso ter feito alguma coisa errada, porque esse tipo de import não é o jeito que se costuma fazer. A gente tem um próximo passo. E essa pasta está vazia. Eu acho que eu tenho que fazer um import relativo aqui. Vou ver se assim ele vai funcionar. Não, ele não me deixa importar assim.
Eu acho que vai ter que fazer from... Acho que vai ter que fazer desse jeito, dessa forma aqui. Então tem um erro aí no slide de vocês. Deixa eu testar aqui. Tá, aqui ele tá tudo. Deixa eu deixar só o biblioteca aqui testar. Quando tá assim tem que fazer o import com o... Tem que ser dessa forma aqui, tá? Então, quando você tem uma pasta com arquivos.py dentro, você sempre tem que usar o from. Então, from, nome da pasta, importe o nome do arquivo.py que você quer importar. Então, inclusive, o slide está errado. Eu corrijo antes de postar para vocês. Isso aqui realmente é uma coisa que não se faz normalmente. Eu estou mostrando para vocês só para a gente ir construindo passo a passo o que a gente quer fazer hoje na aula. E aí aqui no caso vai ser classes.dvd, classes.livro e classes.catálogo. Então agora funcionou. O Titanic não está disponível, imprimiu tudo direitinho. Vou deixar aqui, vou dar uns 5 minutinhos para todo mundo fazer. Então, inclusive, está errado no slide. Quando você tem assim, você põe um arquivo py solto numa pasta, tem que importar sempre com o from. Não pode dar simplesmente import. Gabriel, você pode usar o as sim. Qualquer coisa dessa daqui você poderia usar o as. Então, por exemplo, se eu não quisesse mudar por classes aqui, eu poderia as biblioteca ou as qualquer outra coisa. Se quisesse usar um resumido, poderia pôr bib e usar bib aqui embaixo. Então, qualquer import que você está importando um objeto só, você pode usar o as para mudar de nome. Mas eu quero deixar feio. Isso aqui está feio porque esse nome classes aqui não é claro. Aqui que eu estou vendo de onde que eu importei, dá para ver o que ele é. Mas se eu tivesse um código grande, eu tivesse usando um monte de classes lá dentro, não seria claro o que é esse classes. Esse nome aí não está claro, ele está feio. Então, a gente importou agora de uma pasta, só que ficou esse negócio feio aqui, ó. A gente tem que usar o from, e aí ficou com o nome do arquivo interno, que não é um nome tão claro do que eu estou importando. Então, assim, não tá legal isso aqui, não tá bonito. O que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente vai fazer esse cara aqui, o init.py. O que é o init.py? O init.py ele é um arquivo usado para marcar um diretório como pacote Python, permitindo que ele seja importado como um módulo, que é dar o direto import biblioteca, que é o que a gente tentou fazer e não deu certo. Que eu nem sabia que não ia dar certo, mas é mais uma motivação aqui para o que a gente está fazendo. Esse arquivo ele pode ser vazio, não faz muito sentido, mas pode ser, ou incluir o código de inicialização para o pacote. Quais as principais funções que a gente coloca ali dentro do init.py? A gente tem indicar que aquele arquivo é um pacote, basicamente é isso. Se existe o init.py, o Python vai tratar aquela pasta como um pacote.
a inicialização desse pacote. Então, se você precisa de algum código que seja executado, seu pacote, ele precisa que algum código seja executado na hora que ele é importado, esse código precisa ir no init.py. E por último, importar os componentes do pacote. No init.py deve ser importados os componentes públicos do pacote, ou seja, os componentes que você vai acessar de fora do pacote. Qualquer componente que não for importado no init.py não estará disponível não estará disponível fora do pacote. Que é aquilo que a gente teve quando a gente tentou dar o import biblioteca, não tinha nada para a gente usar. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu recarregar essa página, porque ele está reclamando que o servidor reiniciou. Então, quando eu dei aqui, ó, import, deixa eu comentar esse código de baixo. Import biblioteca. Se eu der aqui um print de biblioteca, o que eu estou fazendo aqui? Esse comando dir me imprime todos os componentes de um módulo. Então eu estou pegando aqui, eu importei esse biblioteca como um módulo e eu estou listando todos os componentes que tem ali dentro do biblioteca. E aí se eu executar isso, se eu conseguir executar isso, Python por algum motivo eu não estou no meu arquivo, eu estou no arquivo de algum de vocês. Desculpa aí, arquivo de quem que eu estou? Do João Novaes. Desculpa, João, já estou desfazendo as modificações que eu fiz no seu arquivo. E vou fazê-las no meu. Então aqui, ó, deixa eu limpar isso aqui, deixa eu ver se ele vai executar aqui, não. Então aqui, ó, aqui ele listou todos os componentes que tem nesse módulo biblioteca. Você vê que só tem uns componentes que começam e terminam com underscore. Isso aqui é tudo coisa que o Python cria automaticamente. Então, para eu importar as coisas aqui, eu vou importar no init. Eu vou criar um init.py e importar nele. Então vamos aqui para o exemplo do slide, antes da gente fazer o nosso exemplo na nossa biblioteca. Pessoal, só voltando aqui, eu já falei isso, mas eu acho que não foi todo mundo que ouviu o que eu falei no início da aula. Quem não está conseguindo, quem chega nessa página aqui, mas está uma tela de login aqui do lado direito, só me avisa que eu vou resetar a senha. Pode usar o editor, que é o lado esquerdo aqui, à vontade, e no intervalo eu vou resetar a senha, vou voltar
vou pôr de volta a senha que vocês receberam por e-mail e aí vocês vão conseguir entrar no chat, mas vocês podem usar o editor mesmo que esteja uma tela de login aqui no chat no lado direito. Só me avisa para eu resetar a senha de vocês. Já tem 3 alunos aqui até agora que me avisaram que eu vou resetar no intervalo. Então aqui, quando eu crio o init.py, dentro dele, tá, Jaime? Agora 4 para eu resetar. 5, mais um, quem foi que mandou aqui? O Alisson, tá. Tá, vai mandando todo mundo para mim, preferencialmente no chat do Meet, tá? Me mandem mensagem no chat do Meet que fica mais fácil para eu encontrar todo mundo que é para resetar. Voltando aqui para a nossa aula. No meu arquivo init.py, eu vou importar tudo que eu quero expor do meu pacote. Então aqui nesse exemplo aqui, ó, eu tinha a pasta funções, eu criei o init.py e aí eu importei o estatística e eu importei do calculador, eu importei o soma. Então eu estou expondo aqui, quando eu importar esse módulo funções, esse pacote funções, nele eu vou ter o soma e o estatística disponível para eu usar, para eu importar e usar. Só que tem uma coisa diferente aqui, ó. Quando eu estou dentro do módulo, eu tenho que pôr eu não posso dar simplesmente import estatística ou import calculadora, que nem eu fazia antes aqui. Na verdade aqui nenhum eu fiz. Mas antes eu poderia fazer import calculadora, que se o calculadora estiver num arquivo calculadora.py na mesma pasta. Aqui eu tenho que pôr esse pontinho na frente. Esse pontinho aqui é o que a gente chama de import relativo. E toda vez que eu estiver dentro de um pacote, eu tenho que fazer esse import relativo. Qual que é a diferença aqui entre import absoluto e relativo? É esse pontinho. Então, o import absoluto, esse exemplo meu aqui tá ruim, porque eu teria que dar um exemplo aqui também, tipo, quando você dá import NumPy, isso é um import absoluto. Ele não precisa do from para ser um import absoluto. O import sem o from sempre é um import absoluto. Aí com o from pode ser absoluto ou relativo. O import absoluto é o que você usa para importar pacotes, sejam pacotes instalados no Python ou pacotes que estão na mesma pasta que você está usando. O import relativo é o que você usa dentro dos pacotes. Ele é utilizado somente dentro dos pacotes para importar outros módulos, outros componentes do mesmo pacote. É indicado um caminho relativo usando o ponto no início. O ponto indica que estamos procurando um arquivo na mesma pasta ou alguma função, classe ou variável no init.py. Você pode usar o pontinho para importar algo que está no init.py também. Isso é bem útil quem mais para frente for usar o Flask, por exemplo, que é como você faz projetos com página web, página da internet com Python. O Flask usa muito você importar coisa do init, quando você divide o seu projeto em vários arquivos. Então, essa é a diferença entre import absoluto e import relativo, é esse pontinho aqui na frente. E toda vez que você está dentro de um pacote, você tem que usar import relativo. E você só pode usar import relativo dentro de pacote. Tá? Então, vamos fazer isso aqui no nosso. Deixa eu desfazer isso aqui que eu tinha feito. Agora a gente vai criar o init.py. Então aqui dentro da pasta biblioteca,
a gente cria um arquivo novo. init.py. E aí a gente vai usar esse arquivo init.py para expor tudo que a gente quer expor aqui das nossas classes. Então o que a gente vai fazer aqui? Nele a gente vai pôr from ponto classes, que é para achar o arquivo classes, import, e aí aqui a gente vai ter que listar na mão tudo que a gente quer expor. A gente quer expor a classe item. Essa classe aqui a gente quer expor para fora, faz sentido usar ela de fora do nosso pacote? Alguém quer dar opinião? Se eu coloco essa classe item para fora? Não faz, né? Porque ela é uma classe abstrata. Eu não crio um item sem ser um dos tipos específicos de item. Ela é só uma classe abstrata para as outras classes herdarem. Então não faz muito sentido expor essa classe item. Mas a classe livro, a classe CD, a classe DVD, a classe revista e a classe catálogo, eu tenho que expor ela para fora, todas elas. Então eu tenho que listar elas aqui na mão. Desculpa aí o barulho, gente, eu estou em obra aqui em casa. De vez em quando vocês vão ouvir uma serra trabalhando ao fundo ou uma betoneira. Livro, DVD, CD, revista e o catálogo, que são os componentes. Então a init ela funciona inclusive como um filtro. Eu posso escolher aqui na init o que eu quero expor para fora e o que eu não quero. A classe item, por exemplo, não faz sentido pôr ela para fora. Mas o livro, o DVD, o CD, a revista e o catálogo, sim. Então, feito isso, eu vou dividir aqui a tela para deixar mostrando os dois. Então, vou deixar o init aqui em cima. E aí agora vai mudar a maneira com que eu vou usar essa biblioteca. Porque agora dentro da biblioteca já vai estar direto. Deixa eu matar esse aqui de novo, só para mostrar para vocês. Se eu der um import biblioteca, e o meu editor funcionar, pronto. Eu dei um import biblioteca. Se eu fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, print de biblioteca, e eu executar isso, aqui ó, dentro do biblioteca eu tenho o CD, o catálogo, o DVD, o livro e a revista. Então agora aqui eu posso usar do jeito que eu estava usando antes. Então eu posso vir aqui no meu código e no lugar aqui de classe.dvd eu posso pôr de volta a biblioteca.dvd. Ou como o colega de vocês sugeriu, eu vou usar um asbib para ficar mais conciso o código. Então vai ser bib.dvd, bib.livro e bib.catálogo. É só conferir se está funcionando direitinho. Se acontecer isso aqui com vocês, ó, apertar o botão de executar e o código não rodar, às vezes dá uma instabilidade no servidor e daí. Você pode vir aqui abrir o terminal na mão, você digita Ctrl e a letra J, ou então vem aqui nesse menu aqui de baixo, vem em
ver, então esses 3 risquinhos aqui, o de baixo, ver, e aí tem a opção aqui terminal. E aí você pode dar aqui, ó, Python aula 5 barra exemplos.py, que aí ele vai executar o código de vocês. Então tá funcionando direitinho dessa maneira aqui. A gente criou, deixa eu deixar tudo aqui à vista. Então a gente criou aqui o init.py na pasta biblioteca, importou tudo que a gente queria colocar, expor para fora, e aí usou, aqui fez um import absoluto, porque eu estou fora do módulo. Vê que dentro aqui o init.py, ele está dentro do módulo, então ele precisa ser um import relativo, tem o pontinho aqui na frente. Fora, eu posso dar um import absoluto, eu posso simplesmente import biblioteca. Aí eu coloquei um as, só para quando eu for usar ficar mais bonitinho. Tá? Eu quero que todo mundo que está fazendo termine isso, e aí pode ir para o intervalo, que já é 4:05. Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar. Eu vou resetar a senha agora do pessoal que não está conseguindo acessar o chat. Bem, estamos de volta do nosso intervalo. Então, até agora a gente viu como meio que o que eu já tinha mostrado para alguns de vocês no semestre passado, que é como organizar os seus arquivos dentro de pastas e subpastas. E a gente viu agora que com isso a gente criou um pacote aqui, ó, essa pasta funções, quando eu coloco o init nela, ela vira um pacote, que é uma coleção de arquivos pys dentro de uma pasta com esse arquivo init.py importando tudo que vai ser exposto desses arquivos .py. A gente está a alguns passos de poder instalar esse pacote, por exemplo. O que é a próxima coisa que a gente precisaria para instalar um pacote? Esse aqui a gente já viu, é o arquivo setup.py. O nosso próximo passo aí nem tudo que vocês forem fazer, vocês vão criar arquivo setup.py. Tem situações que sim, situações que não. Quando você tem um código que ele vai ser usado ali só naquele projeto que você está trabalhando, não precisa criar um setup.py dele. Mas quando é um código que você tem a expectativa de que você vai reutilizar ele para alguma outra coisa, é interessante criar o setup.py. Então, assim, depende da complexidade. Se você, por exemplo, você está fazendo só um notebook de uma análise de dados e você quer organizar as funções que você usa nessa análise no arquivo, você faz isso aqui, você importa o .py da mesma pasta. Se você já começa a ter um mais complexo, fazer um pouco mais de coisa, você pode fazer desse jeito que a gente fez aqui só com o init. Eu tenho várias funções e classes, eu organizo elas, cada categoria de código num arquivo .py diferente, ponho um init dentro de uma pasta e aí uso fora. Mas se você já tem criando um pacote que você sabe que você vai reutilizar muito ou que outras pessoas podem usar, é interessante criar o setup.py, porque o setup.py te permite instalar o seu pacote no Python Environment. Que nem a gente instalava pacote de terceiro com o pip, eu ensinei vocês a rodar lá o pip install e o nome do pacote que você quer instalar. Você pode instalar o seu pacote.
Não vai ser pelo pip, porque o pip ele usa um repositório online. Tem como publicar o seu pacote no pip, no PyPy, que chama o repositório do pip. Mas o passo para isso, para ele virar um pacote instalável, é criar esse arquivo setup.py. Então, o setup.py, o que é ele? Ele é um script Python, é um script em Python utilizado para configurar a distribuição de pacotes. Ele vai ter metadados, ou seja, informações sobre o seu pacote e instruções para empacotar e instalar o seu projeto. Empacotar é o que você precisa para publicar o seu pacote. Se você quiser publicar seu pacote no PyPy, por exemplo, você precisa empacotar ele. E instalar, se você quiser simplesmente mandar os arquivos e a pessoa instalar, você vai precisar do setup.py. Acho que a principal característica do setup.py é isso, ele tem as informações para instalar o seu pacote. Quem que executa esse arquivo? É o utilitário de empacotamento chamado setaptools. O setaptools ele não é uma biblioteca nativa do Python, é uma biblioteca de terceiros, é um pacote de terceiros. A maioria das distribuições Python já vem com setaptools instalado, mas nem todas. E o que vai ter nesse setup.py? A gente vai ter aqui eu listei alguns dos componentes principais do setup.py. A gente tem o name, que é o nome do pacote, a versão do pacote, uma descrição curta do seu pacote, quais são as dependências do seu pacote. Eu uso pandas, eu uso NumPy e eu uso o matplotlib. Aí você vai listar lá quais são os pacotes que o seu pacote depende para rodar. E você vai dizer quais são os módulos que você quer instalar. Você pode fazer isso na mão. No nosso caso aqui, a gente listaria o biblioteca. Já já a gente vai fazer isso. Ou você pode usar esse automático aqui, esse setaptools find packages. A gente vai testar ele também. E ele tem essa cara aqui. Essa é a cara de um setup.py, um setup.py básico, mas é o que vocês precisam. Ele tem esse formato. Então vamos fazer o nosso setup.py na biblioteca que a gente fez até agora. Então vamos lá. Aqui fora, na pasta aula 5, a gente vai criar ele. Deixa eu fechar aqui o init. A gente vai criar um novo arquivo aqui na pasta aula 5 e eu vou chamar ele de setup.py. E aí que dentro desse setup.py a gente vai importar from setaptools, que é o que está lá no slide. Deixa eu mandar essa imagem aqui para vocês. Eu vou mandar no chat da plataforma porque o chat do Google não tem como. Quem não conseguiu fazer o chat na plataforma, infelizmente vai ter que esperar eu digitar. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Não, ele não me deixa. Deixa eu tentar dessa maneira aqui. Assim foi. Então, setup from setaptools. Inclusive, aparece aqui do lado para quem não está com o chat da plataforma e acompanhando. Import, eu preciso do setup, que se eu não me engano é uma classe. E eu preciso
Vamos fazer sem o Find Packages por enquanto. Vamos listar o pacote na mão. Depois a gente adapta. Meu editor tá zoado de novo. Quem tiver tendo problema com o editor, faz o seguinte, ó. Chega com o mouse aqui na barra vermelha, clica nela e aperta F5 no teclado. Que aí ele costuma resolver os problemas que dão. Deixa ele terminar de iniciar, agora funcionou. Eu não quero esse terminal. Carregar de volta aqui o nosso exemplo. E aí aqui a gente vai inicializar, vai rodar essa função setup. Eu não lembro se isso aqui é uma classe ou uma função. É uma função, ó, é um def. Então é uma função. Quem tiver curioso, ir lá na documentação do Setup Tools, vai ter todos os parâmetros possíveis. E deu problema aqui de novo. Setup, e aí eu vou dar um Enter aqui, ó. Abri e fechei o parênteses e vou dar um Enter. E o editor faz isso aqui automaticamente para mim. Ele joga a abertura do parêntese para baixo e cria uma linha nova indentada. Lembra que quando a gente tem parêntese, entre parênteses, você pode pôr quantas linhas você quiser, que o Python interpreta aquilo como se fosse uma linha só. E aí, nossos parâmetros aqui vai ser o name, que vai ser o nome do nosso pacote. Vou chamar de biblioteca. A versão. Version. Eu vou pôr 0.1. Na verdade, eu vou pôr 0.0.1, que normalmente a gente divide em 3. Tem umas regrinhas aí dessas versões. Eu preciso melhorar a estabilidade desse editor. Uma descrição curta. Gerenciador de catálogo de biblioteca. Install requires, que é a lista dos pacotes que a gente depende. O nosso pacote aqui, ó, se a gente for aqui na nossa biblioteca, a gente não está dependendo de nada, tá? Porque o datetime e o typing são módulos, são pacotes nativos do Python. Então, pacote nativo a gente não precisa listar, a gente só precisa listar pacote de terceiro. Como a gente não depende de nada, eu vou colocar aqui, só para pôr alguma coisa, eu vou pôr um NumPy. Vamos dizer que mais para frente eu queira tirar estatísticas desses empréstimos, eu quero implementar e aí eu vou precisar usar o NumPy. A gente não precisava pôr, porque o nosso código não usa nenhuma biblioteca de terceiro, mas eu vou pôr o NumPy aqui só para pôr alguma coisa. Tá? Se não tivesse nada, você poderia deixar uma lista vazia aqui, ó. Poderia deixar desse jeito. NumPy e, por último, o packages, que no exemplo aqui usou o find packages, mas a gente vai listar na mão. Quais são os nossos pacotes? É o biblioteca. Esse biblioteca aqui, essa é o pacote que a gente quer instalar. Então, aqui dentro a gente tem o biblioteca. Certo? Aí eu vou dar um minutinho para todo mundo que está acompanhando aí fazer o seu setup.py. Deixa eu ver se eu...
o meu tá funcionando. Se você tentar executar ele não vai executar, ele vai dar esse erro aqui, ó, no command supplied, porque o setup tools, ele transforma isso aqui num script que ele precisa receber comandos. Deixa eu até entrar aqui na mesma pasta. Posso pedir até a ajuda dele aqui, ó, ele vai dizer quais são os comandos que ele pode receber. Ó, ele tem o build, install e um monte de parâmetros. Eu posso imprimir os nomes dos pacotes que são os requerimentos. Era para dar essas informações, mas por algum motivo ele não está dando. Mas vamos voltar aqui. O que eu quero que vocês façam é criar esse setup.py aí de vocês. Vou dar um minutinho para quem está digitando. Eu acabei de descobrir que estava pausado a gravação desde o intervalo. Eu posso usar a gravação do Meet hoje. Prefiro a gravação do OBS, mas eu posso usar a gravação do Meet. Próxima coisa, vamos falar um pouquinho agora de documentação do nosso pacote. O arquivo principal de documentação é esse arquivo readme.md. Readme em inglês é leia-me. O arquivo readme de um projeto é um documento de texto que fornece informações essenciais sobre o projeto. Você pode ter mais documentação, mas eu não vou entrar nisso. Mas o básico é ter um README. Qualquer coisa que você for publicar, que você for guardar, até para você mesmo, para no futuro, se você precisar usar o seu código de novo, é importante ter um README. Ele geralmente é o primeiro arquivo que o usuário ou colaborador vê ao visitar o repositório de código-fonte e serve como uma espécie de guia de introdução ao projeto. O que a gente costuma colocar no README? Um título e uma descrição curta, o nome do projeto, uma descrição em 1 ou 2 frases sobre o projeto faz, quais são os pré-requisitos, que bibliotecas você precisa, que conhecimento você precisa para usar, a instalação, instruções de como instalar o projeto, exemplos de uso do seu projeto ou biblioteca. Se você tiver mais documentação, link para essa documentação, alguma informação, se for um projeto que possa for open source e as pessoas possam contribuir, informações de como que as pessoas poderiam contribuir nesse projeto. Se o seu projeto tiver arquivos de teste, como executar esses arquivos de teste, instruções de como executar eles, a licença do seu código, uma caixa de contato, às vezes é interessante. Isso aqui é bem pouco comum, porque normalmente a gente publica esses códigos em Git. Você vai publicar no GitHub ou no GitLab, e aí pelo próprio Git as pessoas já têm como entrar em contato com a pessoa que desenvolve o código. E agradecimentos. Isso aqui é bastante importante. Se você usar código de outras pessoas no seu código ou dados de alguém, é importante pôr aí os agradecimentos, é um item importante no README. Deixa eu mostrar alguns aqui para vocês. Eu separei alguns exemplos. 2 são mais de projeto de código de análise de dados, algum projeto mais científico.
e 2 são software, distribuição de um software, que são duas coisas mais comuns que vocês vão ter projeto Python. Ou vai ser um projeto de uma análise de dados, alguma coisa assim, ou vai ser um código, um software para ser distribuído. Então aqui, ó, eu tenho o título do meu projeto, coloquei uma imagem aqui, uma introdução. Nesse caso aqui eu tinha junto desse projeto tinha um artigo publicado, então o link para o artigo. Isso aqui não é artigo científico, tá? É só um artigo online mesmo. Mas se você tivesse um artigo científico junto, obviamente você colocaria aqui. Os dados, a fonte de dados que foi usado, as bibliotecas, lembra lá que tinha os pré-requisitos? Eu listei aqui as bibliotecas todas que foram usadas. Uma descrição dos arquivos, isso aqui seria meio que aquela parte ali do uso, descrição do uso e dos resultados aqui. E o Acknowledgements e Reference seria mais o equivalente ali a... Minha voz travou para mais gente. Oi. Oi. Por algum motivo o Meet resolveu trocar meu microfone. Não sei porquê, mas do nada ele trocou meu microfone. Então, só voltando aqui, ó, a gente tinha informação de uso e meio que aqui seria o agradecimento. É lógico que isso não não está amarrado. Cada projeto vai ter uma característica melhor para como fazer o README. Então aqui é um exemplo de README. Esses links estão no slide. Se vocês forem aqui no slide no próximo, esses 4 exemplos que eu vou dar hoje estão aqui. Os 4 são projetos que eu trabalhei. Esses 2 primeiros são trabalhos meus de cursos que eu fiz e os outros 2 são bibliotecas que eu trabalho. Esse aqui foi o trabalho de uma disciplina lá do meu mestrado. Você vê, ó, tem mais ou menos a mesma característica. Então aqui a introdução seria meio aquela descrição curta, os requerimentos, os arquivos, que seriam instruções de uso. No caso aqui, como é um trabalho, uma análise de alguma coisa, é interessante colocar resultado. Então aqui eu dei umas informações de resultado, uns exemplos de resultado do código. Ali resultado preliminar e resultado final. Isso aqui era uma disciplina de processamento de imagens. E a ideia aqui desse trabalho era identificar cada tipo de área de uma placa de circuito. Então as cores aqui é meio que isso, a gente tem trilha, fundo, segmentar essa imagem. Ficou a melhor coisa do mundo não, mas o importante aqui para vocês é a estrutura do README. E aqui eu coloquei um agradecimentos no final. Aqui eu agradeci, por exemplo, a pessoa que eu tirei as imagens que eu usei para fazer os testes, falei que isso aqui foi trabalho de uma disciplina. Então aqui são 2 exemplos de README, mais com essa pegada de trabalho científico. E mostrar para vocês 2 mais com a pegada de software. Esse aqui é um README bem simplesinho, bem basicão, é uma bibliotecazinha que eu tenho publicada. E aqui eu tenho uma frase de descrição, instrução de como instalar, instrução de como instalar manualmente, eu falo aqui como instalar pelo pip e como instalar manualmente, e um exemplo de uso e um link para a documentação. E aí esse projeto, esse README é bem curtinho, porque eu tenho uma documentação mais elaborada, que aí nessa documentação entra mais em detalhes.
Mas no caso aí, como eu tinha essa documentação que entra mais em detalhes, eu posso deixar o README bem sucinto. Descrição, instrução de instalação, instrução de uso e link para a documentação. E por último aqui, um outro exemplo de um README também de software. A gente tem mais ou menos a mesma estrutura, uma descrição curta, um link para a documentação, as dependências, instrução de instalação e o time que desenvolveu. Esse software aqui, como ele foi desenvolvido em time, a gente colocou aqui, listou o time inteiro e os acknowledgements, que seriam como se fossem os agradecimentos, aqui a instituição que financiou o projeto. Então é isso, mais ou menos isso. Vocês podem ver que isso varia muito. Varia muito de projeto para projeto, mas o README é o primeiro contato. Toda vez que alguém for ver seu código, o primeiro contato que eles vão ter é com o README. E aí ele deve ter essa descrição básica do que o seu código faz. Inclusive, se vocês verem aqui, isso aqui é uma página do GitLab. O GitHub tem a mesma característica. Quando você entra num repositório, que é como você publica alguma coisa pelo Git, a primeira coisa que ele mostra é o README. Isso aqui eu não configurei ele para mostrar o README. Ele automaticamente, ele viu, opa, tem um readme.md nessa pasta, e ele automaticamente mostra esse README como destaque. A formatação desses arquivos README, se a gente entrar aqui nele, deixa eu ver, readme.md, e eu quero ver o código dele. Ele usa uma linguagem bem simplesinha de marcação. Se vocês lembrarem dos blocos de texto do Colab, ele usa a mesma linguagem de marcação, que chama Markdown, que ele usa, tem esse hashtag aqui, um hashtag você põe o título principal, 2 hashtags o subtítulo, aí tem um jeito aqui de colocar a imagem, você pode usar o asterisco para fazer lista de itens, pode fazer tabela, e aí tem se vocês procurarem online, vocês vão ver como que usa o Markdown. O básico que vocês precisam saber é pôr título, e é igual fazia lá no Colab. É exatamente a mesma linguagem de marcação que o Colab usa. Tá? E aí ele dá esse bonitinho, ele renderiza aqui bonitinho. Ó. Você vê que esse título aqui é o que está maior de todos, ele pega o segundo título um pouquinho menor, cria os links para mim, cria as listas, tudo só com esses símbolozinhos aqui no texto. Tá? Depois, se eu achar um manual bom de Markdown em português, eu mando o link para vocês. Eu não tive tempo, eu ia procurar antes da aula, mas por conta da história da cachorra eu acabei não tendo tempo de procurar. Então, vamos criar o README no nosso arquivo? Vamos ser bem curtinhos, porque só para não gastar muito tempo, então a gente vai soltar aqui na pasta aula 5. Normalmente o README ele fica fora da pasta do módulo, ela fica fora da pasta do pacote, fica na pasta do projeto. Lembra aqui, ó, deixa eu voltar aqui, lá para o início da aula, ó, eu tenho a pasta meu projeto, e aí dentro da pasta meu projeto eu tenho a pasta do módulo. Normalmente a estrutura é essa. E aí aqui dentro da pasta do projeto, hoje a nossa pasta... a gente tem a pasta
a nossa pasta do projeto que a gente está trabalhando hoje é a pasta aula 5. Então vamos criar um novo arquivo. Aí o readme já é maiúsculo. Normalmente a gente põe ele assim, ó, readme.md. O MD pode ser minúsculo ou maiúsculo. Aí aqui a gente pode pôr ele aqui. De catálogo de biblioteca. Posso pôr aqui a instalação. Aí deixa eu ensinar para vocês. Se vocês quiserem destacar código, esqueci o nome. Crase. Vocês vão usar, se você quiser colocar código, você põe 3 crases. 3 antes do código e 3 depois. Aí ele vai interpretar isso como código. Python.py install. Execute. Uso. Exemplo de uso. E aí a gente pode copiar para o exemplo de uso, a gente pode copiar o nosso exemplos.py. Voltar para o readme. Esse exemplo de uso eu só copiei. Aí eu posso pôr um py aqui depois das 3 crases, só para indicar para ele que é Python e ele deixar o código coloridinho, bonitinho. Pessoal, quem tiver com dificuldade de me ouvir, depois assiste o vídeo, só esse finalzinho da aula, tá tranquilo. Para você ter um preview desse Markdown, você pode vir aqui em extensões. Acho que nem precisa, deixa eu só conferir uma coisa aqui. Nem precisa, é só apertar esse botão aqui, ó. Esse botãozinho que é um quadrado dividido no meio com a lupa pequenininha no canto, e ele vai dar o preview do Markdown que você criou. Eu vou deixar um minutinho aqui nessa tela para quem quiser copiar e criar o seu readme.md. É MD de dado, tá? Não é B de bola, não. Quem foi aqui que colocou B de bola? Acho que foi a Roberta. João Novaes, você colocou um acento no Y do pi. Apaga esse Y e coloca sem acento, que senão ele não vai reconhecer que é Python, não. Deixa eu já dar uma outra dica para vocês. Esse negócio aqui da crase para pôr código, vocês podem usar no nosso chat e no WhatsApp. Até o WhatsApp aceita isso de crase para código.
Deixa eu copiar esse Python Setup PyInstall aqui e mandar para vocês pelo WhatsApp, para vocês verem, ó. Quando eu mando desse jeito aqui, ele coloca a fonte de código, que fica um pouquinho mais fácil de ler código. A Ana não vai entender nada porque que eu estou mandando um comando lá no chat para vocês. E quem não está na aula também. Isso funciona no WhatsApp e no chat. E se você quiser pôr um comando dentro da linha, por exemplo, exemplo do uso do módulo, e aí eu quero pôr o módulo biblioteca, eu posso pôr desse jeito aqui, ó, com uma crase de cada lado, ó, e ele destaca o nome biblioteca como código. O chat de vocês também faz isso. O WhatsApp eu acho que tem que pôr sempre 3 crases. Eu acho que ele não aceita com uma só, não. E aí lembrem sempre de fechar as 3 crases, tá? Se você abrir 3 crases para pôr um bloco de código, você tem que fechar o bloco no final. Não pode só abrir e deixar sem nada, não. Às vezes ele até renderiza certo, mas tem que fechar sempre. Tranquilo? Quem não conseguiu fazer ainda, esse aqui não é tão importante, depois dá uma olhadinha, eu vou mandar esse meu para vocês, como sempre, eu vou mandar minha pasta aula 5 completa para vocês, vocês dão uma olhada depois da aula, quem não terminou. Onde que a gente estava? No README. Último assunto do dia. Exercício de classe hoje não vai ter, não. A gente vai terminar o conteúdo e encerrar a aula. E a gente já está pertinho de terminar. Mais uns 15, 20 minutos a gente termina. Licença. Já que a gente está falando de estudo, vamos falar de licença, porque toda vez que você publica seu código online, é fundamental que você tenha uma licença junto. Uma licença em um projeto de software define as regras sobre as quais o código pode ser utilizado, modificado e distribuído. Se você publica seu código sem licença, ele pode ser roubado de você. Então, sempre que você publica qualquer código, você tem que associar uma licença a ele. Ao escolher uma licença, o autor estabelece os termos legais para a utilização do projeto. E a gente especifica a licença no arquivo license ou license.txt. Se vocês forem aqui, voltar aqui nos exemplos que eu dei, inclusive o Git, ele automaticamente já carrega a licença para você. Quando você cria um arquivo, você tem aqui, eu tenho aqui o arquivo license, ele já detectou e mostrou aqui do lado, ó, a licença desse repositório aqui é MIT. Esse outro repositório aqui é uma GNU V3, GNU V3. Esse aqui usa uma... Esse está sem licença, tá errado. Ainda bem que eu vi isso, está publicado tem alguns anos já. Eu acho que eu especifico a licença na documentação, ou não. Ou não, tá faltando licença nesse código. Deixa eu adicionar aqui a licença agora. Quando você usa um Git é bom, por isso que o Git já tem as ferramentas automáticas para... Fera não, eu quero a GNU normal, cadê? GNU V3, essa que eu quero. Pronto, já não está mais sem licença.
Agora, se eu voltar na pasta do projeto, ele vai estar aqui. Cadê? Tá aqui, a licença está aqui, é um GNU V3. Esse aqui já é uma versão diferente da GNU. GNU, a GPL, que ela tem umas características um pouquinho diferentes. Mas para vocês, por que é importante a licença? Ela especifica legalmente o que pode ser feito com o seu projeto. Ele te dá proteção, então se alguém usar o seu código de forma maliciosa, a maioria das licenças te protege de alguma maneira. Deixa claro o que as pessoas podem fazer ou não com o seu código. E se você for pela opção de um código aberto, que normalmente quando você publica o código é porque é código aberto, a licença ela vai garantir ela pode garantir que as modificações também sejam abertas. Algumas garantem, outras não. Vai depender da licença que você escolher. Eu trouxe aqui 4 bem comuns de vocês verem por aí. Na verdade, as 3 primeiras são as mais comuns que tem. A MIT, GPL e Apache. A MIT ela é permissiva. Ela permite que a pessoa possa reutilizar, modificar ou distribuir, até mesmo em projetos proprietários. Então, se você pôr seu código sob MIT, alguém pode pegar o seu código, fazer um código proprietário, um código que não é aberto, usando o seu código lá dentro, e ele não precisa divulgar isso em lugar nenhum. Então, ele pode usar o seu código, você não vai perder o seu código, mas seu código pode ser usado de maneira proprietária sem você nem saber. A GPL, que é a GNU, que eu estava falando, GNU GPL, ela é a licença, ela é aberta, mas ela exige que todo o código derivado do seu código também seja aberto. Então você quer publicar uma coisa, mas você quer garantir que toda modificação que alguém faça do seu código continue aberta. A GPL é uma licença boa para isso. A Apache ela é parecida com a MIT, só que ela permite que você tire patente do seu código. Se seu código caber patente, a Apache permite isso. E essa última aqui que eu coloquei, que é a Unlicense, que ela não é exatamente uma licença. Ela é quando você não está nem aí para o que você quer que seja feito com o seu código, você só não quer perder o direito sobre ele, você dá uma... Na verdade, nem perder o direito sobre ele, você abre mão do direito sobre ele com a Unlicense. Você põe o código em domínio público. Você fala, eu não tenho mais nada a ver com esse código, tá? Toma aí, é do mundo. E aqui eu coloquei alguns exemplos, esses exemplos que eu coloquei um link. Vocês entrarem nesse link, eu não sei se eu vou conseguir clicar aqui, consigo. Deixa eu trazer para vocês. Se você clicar no link, ele vai jogar para essa página aqui que tem o texto da licença. Ó. Essa daqui você precisa preencher só o ano e o seu nome. E aí o que você faz? Você copia esse arquivo. Vamos supor que eu quero que o nosso projeto ali que a gente fez hoje seja sob a licença MIT. Aí eu venho aqui, copio o texto da licença MIT, vou lá no meu projeto, e aí eu vou criar um arquivo license, eu só colo o texto da licença, tem que preencher aqui o ano, 2023... Juliano Genari. E pronto, está feito, está registrado que esse código aqui está sob a licença MIT. Então, normalmente a licença é só copiar e colar. Quando você vai usar algum Git, alguma coisa, normalmente ele já tem, como vocês viram eu adicionando aqui a licença, já tem automaticamente a opção, quando eu fui aqui, cliquei no botão e escolhi a licença, ele criou o arquivo para mim, license, com o texto da licença que eu escolhi. Alguma dúvida, gente, até aqui?
Eu falei que a licença ia ser a última, mas eu esqueci de uma coisa importante. A última coisa que precisa ter no seu projeto são os requerimentos. O requerimento você tem que listar no seu pacote. No Python você tem que listar ele em 2 lugares. Você vai listar ele no Install Requirements lá no Setup Py. Então a gente colocou aqui, ó, Install Requires o NumPy. E a gente vai listar nesse arquivo requirements.txt. Acho que o pessoal lá da UFAL está com problema de internet. Eu estou com a sensação de que eu estou falando sozinho. Mas tudo bem, eles assistem depois. Cria um arquivo requirements.txt e aí coloca cada biblioteca de terceiro que o seu código precisa, uma por linha. Se eu tivesse mais, se eu precisasse do Pandas, eu colocaria numa linha de baixo. Tá? Bem tranquilo o requirements. E essa é a estrutura que a gente deve terminar o nosso projeto. Todo projeto que você fizer, ele vai ter mais ou menos essa estrutura. Então você tem a pasta geral do projeto, você pode ter um ou mais módulos com arquivos init dentro e outros arquivos pys dentro. Você pode ter um arquivo de exemplos, a licença, o readme, o requirements e o setup.py. E com isso a gente termina a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida... só mais uma observação. O seu pacote é só os módulos que você lista lá no setup.py como pacotes aqui, tá? Então, no nosso exemplo aqui, o nosso pacote é só o que está dentro da pasta biblioteca. Todos os outros arquivos são só informativos. Quando você instala o pacote no sistema, ele só instala isso aqui. Isso aqui ele ignora. Ele usa isso de informação para instalar algumas coisas disso, mas isso aqui é só informação sobre o seu código. O que de fato é o seu código que vai ser instalado são os módulos que você especificou lá no setup.py. Beleza? Alguma dúvida? Eu vou dar que não. E nossa aula está encerrada por hoje. Até mais, até semana que vem. Pessoal, para quem ainda está... Eu vou tentar, a gente está na aula 5, eu vou tentar na aula que vem já divulgar para vocês o primeiro trabalho de vocês que vocês vão ter que entregar junto da data na mesma semana da prova, tá? Que vai ser, lembra que eu falei na primeira aula, 50% da nota de vocês vai ser uma prova. Eu vou usar uma prova não, um trabalho. E aí semana que vem eu já vou dar esse trabalho, que aí vocês vão ter aí mais ou menos um mês para fazer ele. Tá? Até mais aí, até semana que vem.